Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que torna um homem de verdade. É um assunto polêmico, mas é um assunto que eu vou abordar, que eu acho importante abordar aqui no canal e eu vou abordar nesse vídeo. Bom, o conceito de masculinidade, né, o que torna um homem de verdade, é relativo e vai depender do contexto social, cultural em que você vive. Mas o intuito desse vídeo é trazer um conceito unânime, em que independente de qual seja a sociedade ou o conceito cultural, o contexto cultural em que você vive, você vai concordar com isso, que esse é um aspecto masculino. E bom, e qual seria esse aspecto masculino? É o de caráter e cuidado, basicamente isso. O que torna um homem de verdade é a responsabilidade. Se você for ver de um ponto de vista geral, basicamente isso. Um homem, ele é homem de verdade, de acordo com a responsabilidade que ele carrega. Esse é um aspecto masculino. Responsabilidade, cuidado e força, né? Força de ação, autoridade, resistência. Isso é, por essência, um aspecto masculino. Você pode ver que a sociedade valoriza bastante, né, o aspecto material, né? Um homem que é homem de verdade é um homem que tem um carro legal na garagem, uma casa própria e muito dinheiro no bolso. E esse é uma resposta errada? Não. Não é uma resposta errada, ela carrega uma energia masculina, né? Tanto o aspecto material, mas quanto o aspecto físico também, né? Um homem bruto mesmo, sabe? Bem primitivo mesmo, um homem que tem força física mesmo, já é um homem masculino. E isso também é é, um aspecto masculino, obviamente, né? Mas se você for ver em essência mesmo, é o que torna o homem mesmo, é isso, basicamente isso que eu falei. É a responsabilidade, é o cuidado, o caráter. Eu sei que esse vídeo pode parecer meio paia, meio besta, mas essa é a verdade. Se você for analisar mesmo, isso que torna um homem de verdade é a questão da responsabilidade. Se você for ver nos tempos das cavernas, em que a força física ela era muito valorizada mesmo, e o, o homem ele tinha que caçar, tinha que ser forte, enfim, caçar e trazer a comida para as mulheres prepararem e tudo mais. E qual é o, a essência que tem nisso? É a responsabilidade, né? É a responsabilidade de trazer a comida pra sua família, né? Para seu bando. É o cuidado que você tem, né? De ser a força, né? Ser a linha de frente dessa família. E é a responsabilidade, né? A força, a ação. Isso que é um aspecto masculino. E a força física, ela tem um aspecto masculino, né? Mas ela não é muito útil na sociedade de hoje em dia, né? A gente não precisa, não tá na época das cavernas para ter que caçar, ter que usar a força física mesmo para ter esse aspecto masculino. Mas é um aspecto masculino. Porém, isso que eu digo para vocês junta todos esses aspectos, entende? A questão do caráter. Você pode não ser forte, né? Você pode ser um homem de verdade, entende? Como eu falei, a força física ela não é muito útil na sociedade de hoje em dia, né? A gente está na sociedade moderna e não que isso deixe de ser um aspecto masculino, ele é um aspecto masculino, mas é,
Você não ter isso não te torna menos homem. E, bom, o intuito desse vídeo é mostrar claramente o que é ser homem, né? A essência masculina. Se você for ver também, se a gente subir, tá, saiu dos tempos das cavernas, se for para os tempos medievais, os séculos passados, o rei, ele tinha qual responsabilidade? De cuidar do seu povo, de proteger os aflitos e cuidar do seu reino. E isso é um aspecto que traz poder, que traz, que traz a honra, né? Proteger os aflitos, proteger os inocentes, cuidar dos fracos. Isso é um aspecto masculino. E bom, você não precisa ser um pai de família para você exercer a sua energia masculina, a sua força de ação masculina. Mas sim ser um homem de caráter, entende? Você ser um cara legal, uma pessoa que ajuda os seus amigos, uma pessoa que você ama, enfim. E exerce esse papel de, mesmo em momentos difíceis mesmo, você tem um momento bem complicado da sua vida, você ainda assim poder ajudar as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão precisando da sua ajuda. Isso já traz um aspecto masculino, entende? O, o poder masculino, a essência masculina, ela vem disso, da responsabilidade, da força, do cuidado, da autoridade, né? Da força da ação. E é basicamente isso. Isso é unânime. Se você mostrar um caráter, ser um homem íntegro de autoridade, você, qualquer pessoa vai concordar que você tem essa essência masculina. Isso te torna homem. É a responsabilidade que você carrega, é o caráter que você tem. Isso torna um homem homem de verdade. Não é o dinheiro que tem no banco, não é o quanto ele consegue carregar no peso, ou quantas mulheres um homem pega no final de semana. Mas sim o seu caráter. É o seu caráter. São suas ações que vão te fazer um homem, homem de verdade, cada dia. Sejam elas boas ou não. Você vai ser mais homem ou menos homem. Ou ter essa autoridade masculina, essa essência masculina. Vai ter mais dela ou menos dela. Entende? Então, ser homem é sobre ter, ter a responsabilidade, o cuidado, a autoridade e a força de ação. E de aguentar os percalços da vida quando eles aparecem. Eu não sei se ficou claro para vocês ou se tá muito implícito ainda, mas essa é a essência masculina. Cuidado, respeito, autoridade e força de ação. Isso torna um homem homem de verdade. E você não precisou de nenhum coach para saber disso, né? Isso tá na sua essência. Isso tá claro, mas escondido na sociedade de hoje em dia. E bom, é isso. Acho que eu já fiz vários vídeos, né? Essas são várias tentativas desse vídeo sair. Mas eu acho que eu passei de uma forma crua, de uma forma clara, o que é ser homem de verdade. É ter um caráter íntegro. E ter honra. E é basicamente isso. Entende? Então se você já tem isso, você já é um homem, homem de verdade. As outras coisas têm sim os seus aspectos masculinos. Tem o poder, né, a força, a autoridade. Mas se você não tem elas e tem isso, você já é um homem, homem de verdade. Entende? E tem muita gente que tem esses aspectos e são. Não tem essa força, essa energia masculina, essa autoridade, esse respeito. Né? E é isso que separa os homens dos meninos. As pessoas com um caráter baixo, não vou dizer assim. Mas é basicamente isso.
Ser homem de verdade. É isso. Ter caráter, honra, respeito, cuidado e autoridade. A força da ação. E é isso. Acho que eu já falei. Já falei demais. É basicamente isso, pessoal. Basicamente isso. Não tem um segredo. Se você analisar bem, se você refletir sobre essas palavras que eu falei, você vai entender. É basicamente isso. Bom, essa é a minha visão. Essa é a minha perspectiva. E eu acredito que isso seja unânime. Que essa é a energia masculina. Isso torna o homem homem de verdade. E é isso. Basicamente isso. Comenta aqui o que você achou. E é isso aí. Concordo, não? Bom, é isso aí. Você que tá assistindo, você é homem, né? Você concorda comigo? Você tá sendo homem de verdade? Como está indo a sua jornada na vida? Como está indo o seu caráter e a sua força? Está buscando a sua honra? Você concorda que isso é um aspecto masculino? Hum? É isso aí, comentei o que você acha. Você é homem de verdade? Ou você só tem os outros aspectos? Hein? Essa é a essência masculina. Bom, é isso aí. Já falei demais e, bom, já vou encerrar o vídeo. Fiquem bem, fiquem vivos e até.